Tiago 5, de 10 a 11. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Versículo 11. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Irmãos, tende por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas. Isaías, o que aconteceu com Isaías, José Arthur? O final dele? Ele foi cortado ao meio. Isaías, profeta, foi cerrado ao meio. E Jeremias? Jeremias, acho que foi... Não sei se ele foi crucificado de cabeça para baixo, não me lembro o que aconteceu. Mas ele foi jogado numa cisterna, foi perseguido. Foi, exatamente. O que aconteceu com João Batista? Cortaram-lhe a cabeça, decapitaram, né? O que aconteceu com Pedro? Pedro, segundo a tradição histórica, foi crucificado de cabeça para baixo no ano 64 depois de Cristo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi executado por Nero, depois, acho que foi por volta do ano 63 ou 64 depois de Cristo. O que aconteceu com João? João foi colocado preso na ilha de Patmos, lá na Grécia. Depois de idoso, chegou a uma idade avançada, foi preso e colocado na ilha de Patmos. O que aconteceu com Estevão? Estevão foi apedrejado e morto. Bom, isso é só uma pequena lista. Então, tende, por exemplo, o sofrimento dos homens e mulheres de Deus na palavra, falaram em nome de Jesus e foram mortos por causa disso. E nós temos por felizes esses homens, porque eles perseveraram firmes. O que aconteceu com Jó? Conta brevemente a história de Jó, José Arthur. Jó era um homem muito rico, e de uma hora para outra o seu mundo caiu. Como fala o provérbio popular, né? O mundo dele caiu porque os filhos morreram ao mesmo tempo. Ele perdeu todas as riquezas que ele tinha, que ele acumulava, de uma hora para outra, perdeu a sua saúde física, a sua mulher o abandonou assim que viu que tudo tinha acabado, né? E perdeu seus amigos. Perdeu seus amigos e ainda teve que aguentar, diante de todo esse sofrimento, 3 amigos da onça que foram visitar ele quando ele estava sofrendo, tentando dar uma lição de moral nele, né? A vida de Jó, né? E uma das primeiras coisas que ele falou ao perder tudo foi: nu eu vim para esse mundo e nu eu vou partir. Mas depois de muitas experiências com Deus, o que aconteceu no final? No final, se você ler o capítulo 42 de Jó, primeiramente ele conheceu a pessoa de Deus, que ele só conhecia de ouvir falar. Ele teve intimidade com Deus, conheceu um Deus verdadeiro. E enquanto Jó orava pelas pessoas, pelos seus amigos, a Bíblia fala que foi restituído tudo que ele perdeu e ainda ou em dobro ou em 4 vezes mais, tudo que ele perdeu voltou para ele. Por isso que tem esse ditado, paciência de Jó. Porque por toda essa tribulação, se coloca no lugar de Jó. Jó era um homem rico, com uma esposa e filhos, era um homem admirado, porque era considerado temente a Deus, e de uma hora para outra, todos os seus filhos morrem, ele perde a sua casa e todos os seus bens, fica extremamente doente ao ponto de se ficar com tumores no corpo e se coçar com cacos. Todo mundo que olhava para ele sentia nojo, perdeu os seus amigos, ficou sozinho. Jó tinha 2 opções: se revoltar, negar Deus, murmurar e se tornar azedo, ou falar para Deus: Deus, não entendo nada,
não estou entendendo nada, mas eu continuo crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor é fiel. Ele escolheu, mesmo não entendendo nada, continuar crendo em Deus, crendo que Deus é fiel, que Deus é bom. E aí, nesse processo de continuar crendo, Deus se revelou a ele, não como um Deus que dá, mas um Deus pessoal que se manifesta dentro dele. E aí ele conheceu Deus em toda a sua intimidade. E aí ele falou lá no último capítulo do livro de Jó: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, superficialmente. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Porque no meio de toda essa problemática, eu experimentei a tua misericórdia e o teu amor. E agora eu conheço um Deus vivo. E aí no meio disso tudo, mesmo antes de ter tudo de volta, ele começou a orar pelas pessoas que o rodeavam. E quando ele orava pelas pessoas, então Deus trouxe infinitamente muito mais de volta à vida dele. Porque ter tudo e não conhecer Deus na intimidade é não ter nada. E não ter nada e conhecer a Deus na intimidade e a misericórdia e o amor de Deus é ter tudo. Em Jó, ele focou a vida dele. Jó, na verdade, quando os problemas, lá no finalzinho de Jó, você pode perceber, quando ao final de tudo, ele não estava mais focando a vida dele nos problemas. Porque problemas sempre vão haver. Ele começou a focar a vida dele na intimidade com Deus. E quando ele começou a orar, é que os problemas foram resolvidos. Assim é a nossa vida. A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Quando a gente vive a nossa vida só em função dos problemas, a nossa vida é um verdadeiro inferno. A gente tem que começar a focar em Deus e na intimidade com Deus. E no caminho, enquanto a gente vive, enquanto a gente ora, Deus vem e responde às nossas orações. E Deus usa pessoas para isso, né? Muita gente questiona. Vocês servem tanto a Deus e vivem com as finanças na pontinha do lápis. Mas eu não me lembro nunca de nós termos passado fome, nudez, porque Deus usa vidas. Quando nós lemos lá no Novo Testamento que a igreja tá em Roma, né? Macedônia, não, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava passando necessidade. Necessidade mesmo. E aí Deus tocou os irmãos da igreja da Macedônia para enviar para eles suprimento. Ora, se nós não, alguns irmãos em algum momento da vida não passassem necessidade, para que haveria na palavra de Deus compartilhar as necessidades uns dos outros? Sempre vão haver irmãos ricos e irmãos pobres, né? A gente lê em Atos, quer ver? Abre lá em Atos, não está na apostila, mas eu senti de ler agora. Abre em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Olha como é que viviam os cristãos. Atos 2, a partir do 42, olha o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no ensino dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor de Deus, e muitos sinais e prodígios de Deus eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram em Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o que arrecadavam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles compartilhavam as coisas uns com os outros. O meu irmão só tem dinheiro para comer arroz e feijão e eu tô cheio de carne aqui, então vou levar um pouco de carne para o meu irmão. Eu tenho vamos supor, 3 casacos e um irmãozinho está passando frio. Eu vou pegar um dos meus casacos e dar para o meu irmão. Estou falando de coisas pequenas, mas também tem coisas grandes.
Quando nós compartilhamos algo com alguém, nós não estamos fazendo nada demais senão obedecer a palavra de Deus. E Deus toca vidas para nos abençoar. Deus tem tocado muitas vidas para abençoar eu, José Arthur, de várias maneiras. Não nos tem faltado nada de base. Nós podemos não ter filé mignon, mas pelo menos uma lata de sardinha a gente sempre tem. Nós podemos muitas vezes não ter o frango e a carne, mas ovo a gente sempre tem. Deus nunca falou que nós teríamos o luxo, falou que não nos faltaria o necessário. Quando nós experimentamos a misericórdia e o amor de Deus, o ovo com arroz é filé mignon. É verdade. Porque há alegria no coração. É isso que o ímpio não entende. O ímpio vive a murmurar porque não entende. Aqui, ó. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E é melhor ser estimado do que ter muita prata e muito ouro. Também tem aqui, ó. O Senhor se compadece do pobre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, Deus também tapará o seu ouvido e não ouvirá o seu clamor. Aqui fala, o generoso, tudo em Provérbios, o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. É tudo muito forte, olha só. Aquele que oprime ao pobre para só enriquecer a si mesmo, e aquele que só fica dando ao rico, certamente empobrecerá. Também fala aqui, não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas o aflito, porque o Senhor vai defender a causa do pobre e do aflito, e tirará a vida daqueles que despojam o pobre e o aflito. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Nossa, a palavra está cheia disso.